Olá pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Chegamos em mais uma semana, mais uma videoaula da classe dos juvenis da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que nesse primeiro trimestre de 2025 estamos estudando uma viagem pelo Antigo Testamento. Antes de iniciar a aula de hoje, deixa eu falar um negócio bem rapidinho com vocês. Semana passada nós ficamos sem aula aqui no canal, porque eu acabei passando muito mal mesmo, e não teve como conseguir gravar uma videoaula de qualidade para vocês. Na aula de hoje, nós vamos estar estudando sobre a época dos juízes no Antigo Testamento, aula de número 6, o tempo dos juízes. Então, vamos embora para o nosso vídeo de hoje. O tempo dos juízes. O nosso texto áureo está no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10. E a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Juízes, no capítulo 2, versículos do 11 ao versículo 20. Primeiro ponto. O tempo dos juízes. O autor destaca: após a morte de Josué, o último grande líder de todo o povo de Israel até aquele momento, nenhuma liderança se estabeleceu ou se consolidou. O povo, então, se dispersou. Cada tribo passou a agir à sua maneira, muitas vezes imitando os maus costumes dos povos politeístas vizinhos. Nós podemos observar aqui nesse primeiro ponto um breve resumo de como estava a situação do povo na época dos juízes. Após a morte de Josué, esse que sucedeu Moisés, após a morte dele, o povo começou a se dispersar, porque não tinham um líder à frente para garantir que aquele povo fosse seguir, pelo menos tentar garantir que aquele povo fosse seguir tudo que Deus havia ordenado. Então, cada tribo ali se dispersou e cada tribo passou a viver conforme as leis que o Senhor tinha entregado. Só que por muitas vezes o povo se desviava, passava a imitar costumes dos povos ali politeístas, né, que eram vizinhos deles. Então começaram a deixar entrar muita coisa, a se misturar com esse povo, e por diversas vezes Deus levantava juízes para trazer o povo de volta a Deus. E para isso Deus levantava o juiz. Que Deus levantava um juiz para que houvesse ali aquele castigo, aquela opressão, e que o povo se voltasse para Deus. O povo, né, seguia ali as ordenanças de Deus, só que quando aquele juiz morria, o povo voltava a se rebelar e a fazer tudo de errado novamente. E de tantos e tantos juízes que nós podemos observar lendo todo o livro de Juízes, de tantos deles, nós vamos destacar 3 na aula de hoje, que são Gideão, Sansão e Samuel. Indo agora para o nosso segundo ponto. No segundo ponto, vamos observar um pouquinho sobre Gideão. O autor destaca: Gideão possui uma incrível história entre os juízes do povo hebreu. Em seu tempo, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Você pode estar observando em Juízes 6. E dessa vez, quem se levantou para oprimir o povo de Deus foram os midianitas. Então, na época de Gideão, o povo que oprimia os israelitas eram os midianitas. Os midianitas, junto dos amalequitas, invadiam Israel e destruíam as plantações e o gado. Gideão estava malhando trigo no lagar, lembrando que lagar era um local para preparar as uvas. Era para onde você pegava uvas e amassava as uvas para preparar vinho, essas coisas. Gideão estava no lagar onde, né, cuidavam das uvas, amassavam as uvas. Ele estava no lagar malhando trigo quando Deus aparece para Gideão. Você pode observar Juízes 6, versículo 11. O autor vai destacar: o próprio Deus disse ao jovem Gideão que seria com ele. Com humildade, Gideão pediu confirmação ao Senhor por meio de sinais.
O Senhor atendeu ao pedido sincero de Gideão e foi fortalecendo a sua fé ao responder tais sinais. Então, nós podemos observar que depois que Gideão está ali no lagar, malhando trigo, Deus aparece e fala com ele, e ele pede alguns sinais de que Deus estaria com ele durante todo o tempo, até porque ele sabia que era um trabalho complicado e difícil que seria de guiar o povo. Deus vai e confirma todos os sinais com Gideão, e logo depois Deus o capacita para cumprir a sua missão. Gideão reuniu um exército de 32.000 soldados. Porém, Deus pediu que Gideão fizesse um teste com cada soldado. Quem for covarde e medroso, que volte. Foi a ordem que Deus disse a Gideão, que ele falasse para todo aquele exército de 32.000 homens. Quem for covarde e medroso, sabe, quem tiver com medo, quem não tiver certeza, volte. Volte, porque senão... Então, de 32.000 soldados, voltaram 22.000 homens. Você pode observar na sua Bíblia, em Juízes capítulo 7. 22.000 homens voltaram, então ficaram 10.000 homens. Só que mesmo assim Deus ainda queria trabalhar e não seria com todos os 10.000 soldados restantes. Então fez outro teste. Mandou que todos fossem beber água à beira de um rio. E quando todos eles tomaram a água, somente 300 homens restaram, somente 300 homens passaram no teste. Então, de 32.000 homens, somente 300 homens passaram no teste de Deus para guerrear pelo povo. 300 era um número bem pequeno para guerrear contra os midianitas, mas foi suficiente para que Deus desse vitória ao povo de Israel. Sansão. Como nós sabemos, o nascimento de Sansão foi um milagre de Deus, porque o pai e a mãe de Sansão não poderiam ter filhos. Deus aparece e diz que eles iriam ter um filho e que esse filho seria um varão, seria um homem, e seria um homem separado para um propósito desde o ventre, onde Deus chega para a mãe de Sansão e fala tudo o que ela deveria fazer e seguir à risca, porque desde o ventre Sansão tinha sido separado e consagrado a Deus. Isso se chama de nazireu. Então, Sansão, ele era um nazireu desde o tempo do ventre ainda de sua mãe. Você pode observar Juízes 13. Antes de nascer, Sansão foi separado para a grande missão de derrotar os filisteus. Então, nós podemos observar que na história de Gideão eram os midianitas. E agora, na história de Sansão, são os filisteus. Quem estava agora oprimindo o povo era os filisteus. Quando o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão, ele adquiria uma força sobrenatural. Olha que importante. Quando o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus estava sobre Sansão, ele adquiriu uma força sobrenatural. Então, essa força não era de Sansão, era uma força que vinha de Deus, como resposta da obediência de Sansão. Os filisteus estavam oprimindo os hebreus quando Sansão surgiu com a missão de derrotá-los para livrar Israel. Porém, Sansão se perde em seus caminhos e chega até mesmo a se casar com uma mulher filisteia, que era Dalila. Então, nós podemos observar que desde o ventre, quando Sansão ainda estava no ventre da mãe dele, ele já tinha sido separado e consagrado a Deus, onde desde a gravidez a mãe de Sansão teria que agir de maneira diferente, porque o que estava no seu ventre não era qualquer menino, mas era um menino completamente separado e consagrado a Deus. Logo o tempo passa, Sansão nasce, aquela alegria toda, ele vai crescendo e se torna um homem, um jovem homem.
E ele, toda vez que o Espírito Santo vinha sobre ele, o Espírito de Deus vinha sobre ele, ele adquiria uma força sobrenatural, como nós já comentamos. Porém, quando chega o momento de Sansão cumprir o seu propósito, ele acaba se perdendo. Diferentemente de Gideão, que cumpriu até o fim e foi obediente até o fim ali no seu propósito, Sansão, quando ele chega na idade de resolver aquele problema, ele arruma um outro problema, que é se unindo em casamento com uma mulher filisteia que era Dalila. Em desobediência à ordenança de Deus, que era para que ele fosse separado de tudo e de todos, e ele vai e se casa com Dalila. O tempo passa e Sansão vai, você pode acompanhar em Juízes 14 e em Juízes 16, que Dalila começa ali com seus encantozinhos, com suas palavras bonitas, a tirar o foco de Sansão, e ela pergunta várias vezes qual era a fonte da sua força, por que Sansão tinha uma força sobrenatural. E ele vai ali enrolando ela sem querer falar, até que chega um momento que ele acaba falando para Dalila da questão da força e fala sobre o seu cabelo. A força de Sansão não vinha do cabelo. A força de Sansão vinha do Espírito Santo de Deus, vinha de Deus. A questão do cabelo de Sansão era que era um voto nazireu, que na cabeça dele não passaria navalha alguma, ou seja, não cortaria o seu cabelo, ele não iria comer nada de origem que tivesse vinho, essas coisas, tudo para que ele fosse um menino diferente, né, separado, que ele tinha uma outra missão, diferente da missão que muitos outros meninos tinham. E quando ele fala para Dalila faz ele dormir ali um sono profundo, corta os cabelos dele e chama os filisteus. Os filisteus vêm e levam Sansão e começam a zombar de Sansão. O homem que era forte agora não passava de homem fraquinho. E é uma história muito, muito, muito triste, porque tinha tudo para a história de Sansão ser maravilhosa, mas por causa da desobediência, Sansão passa por um momento ali de aperto e de dificuldade por desobedecer uma ordenança de Deus. Nós podemos observar ainda em Juízes 16, e o autor vai destacar aqui. Essa série de erros de Sansão levou ele a ser preso e humilhado pelo inimigo, que ele tinha tudo para vencer. Deus, em sua infinita misericórdia, atendeu o último pedido de Sansão, permitindo que ele recuperasse sua força e matasse mais filisteus no dia de sua morte do que em toda a sua vida. Concede força para que Sansão conseguisse resolver e cumprir o seu propósito, que era acabar com o povo filisteu. Mas a lição que fica é: obedeça ao Senhor, independentemente do que ele lhe peça para fazer. Não ache que você vai conseguir realizar o propósito de Deus se afastando ou pegando um caminho mais curto, porque não vai dar certo. Siga o caminho do propósito de Deus na sua vida, porque é isso que Deus quer. Indo agora para o nosso quarto e último ponto. Samuel, filho de Ana e de Elcana. Ana, uma mulher estéril que não podia ter filhos e que sonhava com um dia que poderia dar à luz a filhos. Até que em uma das idas daquela família para cultuar, para agradecer a Deus, Ana vai ali no templo e faz uma oração. Nessa oração, Ana não somente pede um filho, ela pede e desde o pedido ela consagra aquele futuro filho ao Senhor. Quando ela diz que se o Senhor desse um filho a ela o consagraria até o fim de sua vida, todos os dias, à casa do Senhor. Então não era uma oração simples de se fazer. Era um voto, era uma promessa, era um compromisso que Ana estava assumindo de que se Deus lhe desse um filho,
esse filho iria servir a Deus por toda a sua vida. E nós podemos observar que Deus atende o pedido de Ana e lhe dá um filho chamado Samuel. Samuel este que foi profeta, foi sacerdote, foi juiz do povo de Deus. E em 1 Samuel capítulo 7, nós podemos observar que Samuel já estava vivendo ali no templo, Samuel já estava aprendendo a ser sacerdote, e ele começa a observar como era a vida de Eli e dos filhos de Eli. Vidas essas que eram bem complicadas e bem diferentes do que se esperavam de sacerdotes, porque sabemos que Eli e os seus filhos faziam coisas que eram abomináveis aos olhos de Deus. Os filhos de Eli pecavam cada vez mais, faziam coisas completamente erradas, e ele não os corrigia, pelo contrário, ele empurrava com a barriga, como nós falamos aqui no nosso ditado popular. Em um certo momento, Samuel ouviu do povo que a nação precisava de um rei, assim como as nações vizinhas tinham os seus. Ou seja, o povo, eles estavam querendo um líder. Eles estavam querendo uma pessoa para os liderar ali em tempo integral, e não que fosse somente um juiz, um sacerdote, mas que fosse um rei, porque as nações vizinhas tinham os seus reis e o povo hebreu ali não tinha. Amando do Senhor, Samuel alertou o povo das desvantagens de que esse pedido poderia trazer, porque teriam suas vantagens, mas também teriam desvantagens. Porém, o povo insistiu que queriam, porque queriam um rei. 1 Samuel capítulo 8, nós vamos observar que Samuel foi incumbido por Deus para fazer a transição entre o período dos juízes, em que os juízes governavam, para o período da monarquia, onde os reis iriam governar. Então, Samuel, ali na direção de Deus, foi quem fez essa transição de retirar os juízes da governança ali, né, do governo do povo, e colocar os reis ali, estabelecendo a monarquia do povo, já que esse era um pedido do próprio povo, eles queriam um rei. Aí o autor vai destacar: o povo pediu, Deus atendeu, e por meio de Samuel surgiu o primeiro rei de Israel, que era Saul. Samuel vai e unge Saul como rei de Israel. No governo de Saul, nós podemos observar que termina o período dos juízes governando, e Israel passa a ter um rei que governa todas as 12 tribos. Você pode observar na sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 10. Samuel viveu o suficiente para testemunhar a ascensão de Saul ao trono, o seu governo por 40 anos, até o declínio ao se desviar e ser rejeitado pelo Senhor. 1 Samuel 15. Então, nós podemos observar que Samuel, ele é quem unge o primeiro rei de Israel. Ele observa esse primeiro rei subir no trono, ele observa o governo desse primeiro rei, e ele também vai observar o momento que Saul se desvia e é rejeitado por Deus. E então nós podemos observar a morte de Saul, que foi bem complicado lá na guerra, em 1 Samuel 31. Com Saul ainda vivo, Samuel foi comissionado por Deus para ungir Davi, que seria o segundo rei de Israel. Como nós sabemos, Deus rejeita Saul pela desobediência de Saul, e Deus chama Samuel para ungir o novo rei, que seria Davi, o menino escolhido pelos padrões divinos. 1 Samuel 16. Samuel foi de grande importância nos marcos históricos da nação de Israel, uma referência, honrado por todos, tudo porque ainda quando criança obedeceu à voz de Deus e ainda assim prosseguiu fazendo até o fim. Ou seja, nós podemos observar que a história de Samuel foi muito importante em todos os aspectos, desde antes de vir ser gerado por sua mãe, quando Ana nos mostra ali o que é realmente viver conforme o que Deus quer, como também nós podemos observar
quando ele cresce, unge Saul, unge Davi, e que coisa linda é quando a gente vive o propósito que Deus tem para nossa vida, apesar dos pesares, né? Mas é importante sim viver tudo conforme o que Deus quer. Nós sabemos que não é um caminho fácil, mas é um caminho importante. Amém? Que Deus possa abençoar você, que Deus possa te ajudar. Continue orando por nós e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.